Lisandro aqui para mais uma aula, iniciando o módulo de Photoshop e Illustrator. Agora é o Photoshop e fique tranquilo, o Photoshop pode parecer um bicho bravo, mas ele não é. Ele é um bichão sim, mas é mansinho, mansinho, e você vai se dar bem com ele e ele com você. Primeiramente, o formato do Photoshop que eu estou usando é o Photoshop 2020. Você pode usar outras versões do Photoshop. Eu sugiro você usar pelo menos a de 2018 para cá. O Photoshop é um programa pago, assim como o Premiere, as novas versões de todos os programas da Adobe, você não compra mais o programa, e sim você paga uma assinatura mensal. O Photoshop varia entre 40 e 50 reais por mês, considerando que você paga para ter o programa original e que esse é o programa mais importante do mundo de design gráfico, eu acho que vale a pena o valor, certo? Mas se você está começando, está iniciando, você pode baixar uma versão de teste gratuita ou procurar aí no YouTube que você consegue baixar gratuitamente enquanto você aprende, certo? Outra coisa importante, o Photoshop é um mundo, é um universo. Existem muitas linhas de trabalho dentro do Photoshop. Dificilmente um profissional usa todos os recursos, porque cada profissional ele se especializa numa área de designer, ou em logomarcas, ou em fotografia, ou em vídeo, e ele acaba usando uma parte dos recursos do Photoshop. Os recursos são muito variados e uma quantidade enorme. Então, nós vamos nos concentrar no que a gente precisa, certo? Nós não vamos estudar o Photoshop na intenção de trabalhar com fotografias, nem com impressos, nem com designer, e sim para fazer desenhos para as nossas animações gráficas. Nós vamos nos concentrar nestes recursos e por isso que eu digo também que não é muita coisa para a gente aprender. Apesar do Photoshop ser um programa muito importante, apesar de a interação entre o Premiere e o Photoshop ser um dos segredos de uma boa animação gráfica em vídeo, o Photoshop é um programa acessório, certo? O nosso programa principal é o Premiere. O Photoshop também é importante, mas é um acessório. E nós vamos estudar nele o suficiente para nos atender no Premiere, beleza? Então fiquem tranquilos e vamos junto aqui. Nessa primeira aula, nós vamos falar do menu principal, nos concentrando nos itens que nós vamos usar e também da área de trabalho. Então vamos abrir o Photoshop. Quando você abre ele pela primeira vez, você vai ver essa tela aqui. Essa área vazia é a área dos recentes. Vai mostrar os últimos arquivos ou os últimos projetos que você usou. E aqui você tem duas opções, ou abrir uma imagem ou criar um novo projeto, beleza? Nesse momento nós vamos abrir um projeto, um arquivo do Photoshop com a extensão PSD. Vou abrir esse arquivo aqui, foguete 3, abrir, beleza. Assim como no Premiere, o Photoshop tem atalho para tudo. E sempre que tiver um atalho importante, eu vou falar do atalho para você ir se acostumando e sempre que for possível usar o atalho, que isso é muito mais prático e facilita bastante a nossa vida. Então vamos aqui, começando pelo menu aqui em cima. Essa parte aqui de cima é o menu principal, tem muitas opções, nós usaremos poucas opções. E eu vou falar dos itens que a gente vai usar. Primeiro menu, File, que é arquivo. O que a gente usa aqui? New, que é para criar um novo projeto, atalho Ctrl N, Open, que é para abrir uma imagem qualquer ou um projeto, Open Recente são os últimos arquivos que você abriu, se você quiser você pode limpar essa lista, Fechar é para fechar o arquivo ou o projeto e não o Photoshop, aqui você fecha todos, Salvar, para você salvar o seu arquivo, Save As é o salvar como, para você salvar em outro formato, e eu já vou vir aqui para mostrar para vocês, ó. Automaticamente ele me dá a opção de salvar no formato PSD, que é o formato do Photoshop. Mas eu tenho várias opções aqui para salvar, certo? A gente já viu algum desses arquivos. Os principais é o JPG, que a gente já viu, e também que a gente vai evitar usar, e o outro é o PNG, que é o que a gente vai priorizar. Então, geralmente a gente vai salvar ou no próprio PSD, que é o arquivo do Photoshop,
ou em PNG, beleza? Vamos voltar aqui. E Exit, que é o sair para fechar o Photoshop, a gente também usa esse atalho e desse primeiro menu File a gente só usa isso. Edit. Alguns comandos aqui já são tão conhecidos através do atalho que a gente nunca vai aqui no Edit para fazer isso. A gente já vai dar o atalho direto. Por exemplo, o Undo, que é o Ctrl Z, a gente usa direto no atalho. O Redo, que é o Undo do Undo, certo? É o desfazer do desfazer, também direto no atalho. Cortar, copiar e colar também é muito conhecido, né? Ctrl X, que é cortar e copiar ao mesmo tempo. Esse que é só copiar e esse que é colar, beleza? Esse aqui a gente usa bastante, eu acho que do menu esse aqui deve ser um dos que a gente mais usa, que é o Free Transform. É para você mudar o tamanho, rotação de uma forma livre, né? Como diz o próprio nome. E eu já vou fazer aqui para a gente ver, ó. Free Transform, Ctrl T. Ele monta esse quadrinho aqui no foguete e eu posso mudar o tamanho do foguete do jeito que eu quero, girar e até distorcer se eu apertar o Shift. Nós vamos ver isso com mais calma depois, beleza? Vou dar um ESC para não completar essa ação. Voltando aqui, Edit. Além do Free Transform, tem o Transform, que é bem parecido com o Free Transform, porém faz umas distorções. Esses dois primeiros aqui é bem parecido. Esses daqui dá uma distorcida, por exemplo, Skill. Lembrando que eu estou só com a camada do foguete acionada aqui, certo? E o foguete está separado do fogo. Então o Skill faz algumas distorções assim, ó, no objeto, certo? Vou dar um ESC. O Distort também faz algumas distorções. ESC. Perspective é para fazer uma distorção dentro de uma perspectiva, certo? E aqui é para fazer uma rotação de 180 graus no objeto, Ctrl Z. Rotação de 90 graus para um lado e rotação de 90 graus para o outro lado. E esse daqui é um flip, um espelhamento horizontal, Ctrl Z, ou um espelhamento vertical, beleza? Ctrl Z. Eu estou explicando como usa esses efeitos do Transform, mas para entender porque tem formas mais práticas da gente fazer isso, beleza? Daqui desse menu nós só usaremos isso. Se você quiser conhecer as preferências, pode conhecer aqui, mas não precisa. Eu indico que você não altere as preferências do Photoshop, deixe do jeito que está, e aqui então nós só usaremos estes comandos aqui, beleza? Image, aqui sim nós vamos usar alguns recursos, por exemplo, Mode, é a forma que está as cores desse desenho. Esse arquivo eu criei, um arquivo no tamanho de Full HD, com o código de cores em RGB, que é o código de cores usado na internet, usado no digital e usado no vídeo digital também. Então esse desenho está no esquema de cores RGB. Poderia fazer em CMYK, mas isso aqui já é voltado para impressão, então não é o nosso caso, certo? Ou poderia deixar em escala de cinzas, aí vai ficar tudo preto e branco, também não é o nosso caso. O nosso modo é sempre RGB. Adjustments, aqui tem alguns recursos interessantes e úteis para a gente equilibrar às vezes as cores, os contrastes da imagem, e nós vamos usá-los. Não todos, mas alguns mais importantes, uns 3 ou 4. Por exemplo, o Levels, que a gente vai falar depois, a saturação e o balanço de cores. Aqui em Image Size eu vejo o tamanho da imagem. Eu posso perceber aqui que eu estou no tamanho de Full HD, 1920 por 1080 pixels. Posso alterar esse tamanho, certo? De forma proporcional ou não. Canvas Size é o tamanho da área de trabalho e não do desenho em si. Não precisamos usar isso. Image Rotation é para rotacionar a imagem. Lembrando que esse Image Rotation, quando eu faço alguma alteração aqui, eu altero toda a imagem de uma vez só. Aqui no Edit, quando eu faço essa alteração, que tem ela parecida aqui, ó, eu vou alterar só a camada de imagem que eu estou mexendo. Depois vocês vão entender melhor isso. Então, desse menu Image, nós só usaremos estes recursos
e depois a gente vai ver mais especificamente alguns itens aqui de ajustes de imagem, beleza? Layer é a área de camadas que nós vamos ver em breve. Não vamos usar nada desse menu, porque tudo que tem aqui nós vamos usar diretamente aqui no painel de camadas, no painel de Layers, como tem aqui o nomezinho aqui. Tudo que a gente precisa está direto aqui nesse painel e a gente não vai precisar desse menu aqui, beleza? Pode esquecer isso. Esse painel Type nós não usaremos também. As poucas coisas que a gente poderia usar aqui, a gente já vai ativar também direto no painel de Layers, pode esquecer. Select, aqui para fazer algumas alterações nas seleções que a gente faz. Selecionar uma área é uma coisa muito importante aqui no Photoshop e aqui nós vamos usar alguns recursos. Eu já vou adiantar aqui alguns exemplos. Vou pegar essa ferramenta de fazer seleção, vou selecionar essa areazinha aqui, beleza? Aqui na área de seleção eu posso, se eu clicar em All, ele vai selecionar tudo, vai sair da minha seleção e selecionar tudo, certo? Vou dar um Ctrl Z. Deselect é o Ctrl D, ele tira a seleção, desfaz a seleção, Ctrl Z novamente. Inverse, ele vai inverter a seleção. Aqui, por exemplo, eu estou selecionando só o que está nesse quadrado. Quando eu clico em Inverse, ele vai agora selecionar tudo que está do lado de fora e aqui não está selecionado, certo? Vou dar um Ctrl Z. Modify, aqui eu faço alterações só na borda da minha seleção. Por exemplo, quero selecionar só a borda desse quadrado, vou clicar aqui, uma borda de 20 pixels, certo? Fiz aqui uma seleção só na borda. Ctrl Z. Smooth é para eu amaciar a minha seleção, para eu deixar mais arredondado as arestas da seleção. Expand é para eu aumentar a minha seleção, por exemplo, vou aumentar em 20 pixels. Cresceu tudo 20 pixels para o lado. Ctrl Z. Modify. Contract é o contrário do expandir. Eu vou agora reduzir, vou colocar aqui novamente 20 pixels em todas as dimensões. Diminuir a minha seleção. Ctrl Z. E esse aqui é o Filter, que ele vai dar um desfoque, ele vai espalhar um pouco a minha seleção. Depois nós vamos ver isso na prática, beleza? Então nesse menu nós só usaremos isso que a gente mostrou, certo? Deixa eu tirar essa seleção. Filter é a área de filtros, é uma área bastante interessante, não precisa muito usar no nosso esquema de trabalho, mas é interessante saber que você pode querer usar. Vou pegar aqui, selecionar o foguete. E aqui nos filtros eu posso aplicar vários filtros aqui. Por exemplo, um filtro que a gente já conhece, que é o Gaussian Blur. Eu desfoco o foguete, certo? E aqui tem vários outros filtros de imagem. E aí vocês podem explorar isso aí para conhecer melhor, beleza? Tem vários filtros interessantes, não é muito necessário, mas podemos usar sim. 3D não vamos usar. View, não vamos usar aqui pelo menu. Aqui é só para melhorar, alterar a sua visualização. Por exemplo, Zoom In, Zoom Out e Fit On Screen. Vamos aqui pelo atalho, Ctrl++, Ctrl mais menos e Ctrl mais 0. Isso significa o quê? Quando eu der Ctrl mais no teclado, ele amplia a imagem e quando eu der Ctrl menos, ele distancia a imagem, certo? E quando eu der o Ctrl 0, ele coloca a imagem no tamanho da minha área de trabalho, certo? Então esse View serve para isso e a gente também não vai usar o menu. A única coisa que a gente vai usar são esses atalhos aqui, beleza? Window, assim como no Premiere, é onde você encontra todas as janelas. Quando você não encontrar uma janela, é só você vir aqui em Window que ela vai estar aqui. Então menu é isso. Se surgir algum outro comando importante no menu, a gente fala durante a aula e durante os exercícios. Para encerrar essa aula, eu vou dar uma dica sobre a área de trabalho, ou Canvas. A área de trabalho é essa aqui, que a gente está vendo a imagem, certo? Essa é a nossa área de trabalho. Assim como lá no Premiere tem a janela Program e tem a Timeline que a gente trabalha, aqui a nossa área de trabalho é essa aqui. E sempre que a gente abre uma nova imagem, ele vai formar uma aba aqui. Se eu abrir outras imagens agora, elas vão aparecer aqui. E aí em cada arquivo que eu clicar aqui em cima, ele vai me dar uma área de trabalho diferente. Eu posso abrir vários arquivos, vários desenhos aqui no Photoshop, certo? Se eu quiser
melhorar essa visualização aqui, eu tenho um atalho que é o F. Quando eu dou o F, ele aumentou aqui a minha área. Se eu der o F de novo, ele aumenta tudo para eu ver geral. E eu vou aplicando o F novamente para voltar como estava antes. Beleza? O Tab também ele é um atalho que esconde as janelas de trabalho para eu ver só a minha área de trabalho. Eu aperto o Tab de novo para voltar. Tem gente que não conhece esse atalho do Tab e às vezes fica doido, porque sem querer encosta no Tab, some e a pessoa não consegue voltar. O que aconteceu? Sumiu tudo aqui. Então, lembrando, Tab serve para isso, para esconder as ferramentas de trabalho e você visualizar melhor o seu desenho, a sua área de trabalho, beleza? Eu estou com um desenho no tamanho Full HD, como a gente viu aqui em Image Size, tamanho de 1920 por 1080 pixels, que é o Full HD. E esse tamanho para preencher a minha tela, a imagem está ampliada em 52,4%, certo? Eu posso ampliar mais aqui, ó, no Ctrl++, e ó, 66,7%. Isso é o meu zoom. 100% é a resolução máxima desse desenho, certo? Eu estou com 100% da imagem ampliada agora. Se eu começar a ampliar mais, eu começo a ver os detalhes do pixel aparecendo. Então, essa é a porcentagem do zoom, beleza? Pessoal, uma coisa importante é o seguinte, tudo está interligado. Por exemplo, quando eu uso essas ferramentas aqui, elas ativam funções diferentes no menu, ao mesmo tempo que vai refletir aqui no painel de camadas. Então, vamos aos poucos, que depois de ver tudo, você vai fazer essa relação para entender o funcionamento do Photoshop como um todo, com todas as partes integradas, beleza? Então até a próxima aula, um abraço, tchau!